charla desde el punto de vista espiritual en la familia. Todos los sábados, cada 15 días, va a haber este tipo de charla para poder intercambiar los problemas que tenemos en casa con los hijos, con los hijos, y poder también tener esa luz desde la familia. Y como este programa de consuelo que la Biblia ha preparado para nuestras vidas no solamente se trata individual. Lo más fundamental también es saberlo compartir en la familia y empezar a irradiar esa paz, esa armonía que se genera por ese conocimiento y ese intercambio que tenemos cada uno de nosotros entre el mundo material y el mundo espiritual, o como algunos van a decir, el mundo material y el mundo divino. Y es por eso que hoy hemos invitado a nuestro hermano Sandoval Macera, que es el que ha traído la doctrina espírita a Bolivia, y por ese cariño y respeto que lo tenemos como parte de nuestro grupo también, en ese intercambio que tenemos de familiaridad y de conocimiento, pues yo creo que ya no necesita presentación. Su currículum, su vida, casi todos ya los conocemos, porque es la tercera vez que nos visita, ¿no? Entonces va a ser cada uno de nosotros recibirle con un fuerte aplauso a nuestro querido hermano Sandoval Macera. Bem, aqui está uma barreira entre eu e vocês. Então vamos eliminar essa barreira um pouco mais. Agradeço, Juan, a oportunidade de estar aqui com vocês. Sei que estamos em família. Alguns já conosco, outros não. Espero que nossa conversação, nossa explanação do tema da família, aos poucos vamos esclarecendo alguns pontos muito importantes. Então, vamos começar em uma frase que está no Antigo Testamento. Se disse que o ser humano começou com a figura de Adão e Eva. Devemos entender que aqueles tempos que foram criados fazia parte das ensinanças da época usar metáforas, usar os recursos de transmitir conhecimento, porque não se escrevia, apenas falavam e repetiam, e vão repetir de geração a geração. Pero a ciência vem e vai nos mostrar que cientificamente é impossível que apenas uma pareja possa generar a população de um planeta como é a Terra, não? Para que vocês tenham uma ideia, hoje somos quase 9 mil milhões de seres encarnados. Devemos entender também que somos seres espirituais, imortais, vivendo experiência em corpos humanos. E devemos passar por uma cadeia de aprendizado, tanto como varão e hembra. Em uma encarnação, podemos nascer como varão, em outra, como hembra. Ou muitas encarnações como varão, muitas encarnações como hembra, pero a verdade é que necessitamos das experiências tanto em um corpo masculino como um corpo feminino, porque há uma diferença. Imaginem vocês, aqui somos praticamente 5, 6 varões, e normalmente tem um número superior, quizás até mesmo de doble de mulheres, porque as mulheres são co-criadoras junto ao Criador. Sabemos que Deus nos criou simples e sem o conhecimento de suas leis, pero com o passar das encarnações ou de las vivências corporais,
vamos avançando em inteligência, em conhecimento, em sabedoria. E mais avançados, corrompidos, vamos cometendo certos erros repetidas vezes, até que nos damos conta de que devemos cambiar de rumo nossas vidas. Estou dizendo isso porque muita gente não tem conhecimento sequer que és um ser espiritual. Muitos creem que somos apenas carne e osso, ou seja, somos matéria orgânica. E não é assim. Somos seres espirituais. Daí se diz o porquê da semelhança com o Criador. Deus, Padre Criador, inteligência suprema do universo, nos criou a todos de igual maneira. Não criou o varão e depois a mulher, como consta na música de Paul Anka, que diz: Deus hizo de la costilla del hombre la mujer, o que não é verdade. E na Bíblia está também que diz, não, que Adão sentiu a necessidade de ter uma pareja. Como ele vai entender se não existia pareja? Então, tampouco é verdade. Na verdade é que Deus criou o ser espiritual, que pode vivenciar experiências masculinas e femininas. Então, agora, e somos seres mais esclarecidos, mais intelectualmente avançados, com maior sabedoria, não é certo que nós outros sigamos crendo em histórias fictícias, bem elaboradas, pero que não corresponde à verdade. A história que nos conta é de que somos seres pecadores, porque Adão e Eva pecou no paraíso. E por conta disso, nós outros temos um pecado original. E isso não é verdade. Porque todos fomos criados igual. E nós outros que nos encontramos nesse planeta, hemos venido de outras esferas, de outros mundos, de outros planos. Aqui agora estamos nós outros encarnados, pero também há espíritos desencarnados, espíritos que já habitaram esse planeta, espíritos que já nos acompanham desde algum tempo. Porque a vida é uma constância, ela não se interrompe, está escrito. Em la natureza nada se perde, nada se cria, todo se transforma. Imaginemos o seguinte: para que tenhamos um corpo, foi necessário que um esperma fecundasse um óvulo. E esse óvulo tornou embrião, e de embrião ele passou a ser do que chamamos feto. Posteriormente, já damos outros nomes. E estamos aqui agora, como seres encarnados, já com bastante experiência, e adultos. Essa é a verdade. Pero não somos os únicos habitantes. Donde quer que nos vayamos, há espíritos. Há espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos inimigos. Por isso que Jesus dijo que nós outros devemos conciliar com os nossos inimigos, enquanto estamos a caminhar com eles em la face de la tierra. Então, se algum de vocês tem inimigos, siga a orientação de Jesus, porque decimos que somos cristianos e estamos tentando ser cristianos, porque ser cristiano significa seguir aquilo que Jesus nos ensinou, tanto em palavras como em ação, porque ele vivenciou tudo aquilo que nos ensinou. Se me amais, guardai-vos mis mandamentos.
Guardar mandamentos significa, com os conhecimentos, a hora que eles enviam, com o Evangelho, com o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, aí está tudo aquilo de que necessitamos para sermos felizes, para com esses conhecimentos, vivermos em paz, procurarmos ser o mais feliz possível, porque sabemos que todos nos gostaria de sentir-se bem, equilibrado, harmonizado, feliz. Obviamente, os mais jovens e todos que estamos aqui, à exceção delas minhas, já fomos jovens, rebeldes, por supuesto, não muito obedientes, não muito creídos em nossos padres, depois de adentrarmos o período da puberdade, porque aí empieza a rebeldia. E se não há traumas até então, durante uma caminhada, sigamos felizes, alegres e contentes. Pero a segurança para nós outros, os jovens, os niños, são os padres. Infelizmente, em nossos tempos, estão se casando não por amor, não com os devidos conceitos do figurino, de que para amar, para casar, tem que amar, tem que respeitar, e uma série de outras coisas, não é? E vamos falando disso posterior. A verdade é que estamos em la Terra num processo de evolução. Nada está em la Terra para estar dormido, perezoso, sem valores. Todos estamos, sim, e cada um cumprindo sua missão. Aí sim, e muitas vezes as pessoas nos perguntam, qual é a minha missão? De la madre é ser madre, del padre é ser padre, del hijo, de la hija, é seguir as orientações de los padres. E quando diz, pero mi padre é muito terco, ou mi madre, cada um com seu potencial, cada um com sua condição. E não compete a los hijos juzgar seus padres, porque o hijo de hoje pode que venha a ser madre ou padre amanhã. E aí vai entender por que seu padre, por que sua madre. Obviamente que vamos encontrar pessoas não muito preparadas para assumir a maternidade ou a paternidade. Pero aún assim, o mais importante é o amor. Se amamos, respeitamos, temos apreço, temos carinho, não é assim? Passamos por dificuldade de todo tipo, pero seguimos adelante, confiantes na vida. Há uma pergunta que diz assim: Deus criou o homem primeiro ou a mulher? Aí uns creem que vai analisar bem, e foi a mulher, porque o homem vino da mulher. Pero quem então que coabitou com a mulher para que então houver o esperma? No início, para a criação do corpo humano, começou lá atrás, no reino mineral, passou por el vegetal, chegou em el animal, até chegar em el hominal. Nesse período de hominal, então já era outro tempo. Está já Deus, que criou o universo, os seres que habitam o universo, preparou-se um corpo que deveria habitar esse reino hominal, saindo do reino animal. O corpo hominal, ele foi criado lá nos princípios, nos primórdios, supongamos a um período
de mais de milhões de anos. Não é 6.000 anos, não. São milhões de anos. Pero sabemos que no reino animal temos nossos parientes, por assim dizermos, que são os monos, né? Que são os primatas. E os primatas têm muito a ver com o corpo humano. A diferença biológica entre um corpo de um primata e de um ser humano não chega a 2%. Tanto é assim que estamos vendo hoje, já um pouco mais avançado, de que estes primatas têm atitudes de oram, protege suas crias e até mesmo os outros animais os cria. Pelo ser humano, vindo a ser isto, porque é da natureza humana. Nós outros, como seres espirituais, vivendo em corpos humanos, somos mais avançados, intelectual, moralmente, porque enquanto animais, não temos nosso intelecto avançado, não temos sentido da moralidade, vivemos de maneira muito simples, vivemos como os animais, por instinto, vamos desenvolvendo de a pouquinho, e aí pensamos, não, a procriar também, instintivamente, maquinalmente, coisas que até os nossos dias de hoje hacemos. Porque confundimos muito o amor com o prazer, com o desejo da sexualidade. Sabemos de que tanto a mulher como o homem têm seus desejos. O sexo é uma energia reprodutora. E dijo: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescer, viver experiências, reproduzir, para receber espíritos de outros orbes, que estão em uma condição moralmente comprometida com as leis de Deus, porque somos seres morais, e as leis de Deus, estas sim, que nos mostra a necessidade de compreendê-las e vivenciá-las, aprender a respeitar para nós outros, no que muitas vezes vamos a ser apenas como adultos, como maiores. Digamos, depois dos 21 anos, algo assim, já vamos dando conta de coisas que não percebíamos antes. Então, surge para a procriação o acasalamento. E isto ocorria de forma automática. No período em que a hembra tem os seus órgãos hormonais funcionando, então sabemos que há um certo olor, e como animais masculinos, nós outros guiávamos por esse caminho, assim como os animais, os peixes e tudo mais. Agora estamos vivendo em um período mais avançado, em que como sociedade, como seres intelectual e moralmente avançados, já não estamos mais assim. E Deus nos facultou a liberdade, ou o livre-albedrio, para atuarmos da maneira que às vezes nem nos convém, pero que nos apetece, que nos dá o prazer, o desejo. E vamos encontrar, então, os matrimônios despreparados, não? Porque são conduzidos não por el amor, mas por el desejo, não por la felicidade, ser feliz, pero la ilusão de que as relações sexuais por si só nos produziria ou nos encaminharia para a felicidade.
o que não é bem assim. Olá, que tal? Então, para crescer e multiplicarmos, temos necessidade do acasalamento ou das relações sexuales. A mulher possui a matriz e o homem possui outro órgão na genitália, que é macho e hembra. Isso todos sabemos. E de aí, então, há a fecundação do óvulo e em seguida vamos caminhando até renascermos em la Tierra. Porque nós estamos em la Tierra por primeira vez. E para nós outros volvermos à Terra, há uma programação espiritual. O mundo espiritual é muito mais complexo e muito mais perfeccionado do que aqui em la Tierra. Se nós outros imaginarmos bem, fazermos uma comparação, nós outros aqui que sabemos ler, escrever, temos sentimento, temos amor, temos uma série de coisas, a compararmos com os selvagens, eles não têm isso. Eles vivem como selvagens instintivamente. Eles não atuam com inteligência. Suas necessidades são abastecidas por la maneira com que eles vivem. E como vivem para satisfazer seus corpos. Para isso, ele necessita tão só dele instinto. E há o acasalamento, a reprodução, também por instinto. Pero ao ter filhos, nasce dentro da mulher e do homem, muito mais da mulher, porque é ela que sustenta, que alimenta, que procriou e se sente responsável para ele, para aquela criança. Não importa a idade, mas o ideal seria que houvesse um amadurecimento espiritual, o que não ocorre. Pero devemos entender também que se aprende, se fortalece, se amadurece, é decir, errando e acertamos, caindo que levantamos, ou não é assim? Se estamos nestas condições, é natural, então, que busquemos nos acasalarmos. E é bem interessante que a coisa cresceu de maneira tal. Na primeira vez que eu he assistido um matrimônio de gitanos, foi bem interessante. Morávamos numa cidade pequena e chegou lá os gitanos. E naqueles tempos, os padres metiam medos em seus filhos. Não chega ali, porque eles somem com os... Seguramente algo se passou no passado, mas uma ideia de que os gitanos não eram gente boa. Pero, curioso, nos acercávamos. E houve um matrimônio. Então, nesse matrimônio, quedaram uma semana em festa. E como ninho íamos allá, seguramente nos dava algo que comer, e vendo aquela festa toda. E eles se sentiam muito felizes. Pero quase sempre surgia também, nessa reunião de família, não, algumas divergências. Ou seja, uns não se entendiam bem uns com os outros e tinham suas peleias. Pero era uma festa muito alegre. Com o passar do tempo, a sociedade foi crescendo, e hoje vemos matrimônios que custam milhões. E o vestido de la novia é de branco e que tem uma cauda imensa. Eu me acordo que a atriz de televisão e cinema do Brasil, Cláudia Raia, quando casou com seu primeiro marido, porque depois casou outras vezes, com outros, claro. A cauda tinha mais de 20 metros
e tanta gente no altar que ocupava quase o espaço da igreja, porque ela casou na igreja da Candelária, que é uma igreja pequena, de quase 300 anos, e a cauda dela se caiu por la escalera. Então, la cola, não? Caiu por la escalera e lá estava Cláudia, muito linda, muito bonita, e o ator, né? Que era também galã, aquela coisa toda. E todo mundo, oh, muito bem, seguramente felizes para sempre. Durou um ano. O matrimônio durou um ano. Hoje vemos também matrimônios ou cerimônias religiosas, e no Espiritismo não há cerimônia religiosa, como não é bautismo, não é crisma, não é nada. Porque isso foi criado por a sociedade, para dar uma satisfação às famílias, à sociedade, essa coisa toda. Não? Então, não há. Então, não há nenhum haremos um intervalo. Então, hoje vemos essa suntuosidade para aqueles que têm muita plata e coisa mais singela para aqueles que quase não têm plata. Pelo sentido religioso do matrimônio, é algo muito lindo, muito bonito, se for levado em seriedade. Lo que nem sempre é, porque as pessoas se casam por interesse, e interesse de toda ordem, que pode ser familiar, financeiro, por convivência. Outro dia, atendemos no nosso atendimento fraterno uma senhora que agora, dia 17, vai completar 80 anos. E eu atendi uma senhora bem falante, muito inteligente, muito preparada. Ela me contou, vou resumir bastante a história. Ela resumiu-me de que sua mamã tuvo aqui em Vale Alto. E na situação de muita pobreza, de muita miséria, estamos falando de 75 anos atrás, vindo a Cochabamba. E disse, vamos olhar porque eu vou a trabalhar e tu vas estudar. E ela veio a sua mamã muito alegre, muito feliz. A roupa do corpo era o que tinham, mas se sentia muito feliz e acarinhada, muito acarinhada por sua madre e de igual. Aos 4 anos, ela já sabia ler e escrever. E lhe gostava ler e foi lendo. E se destacou nas salas de aula. E até hoje é muito comunicativa, muito alegre. Ela se destacou e foi aprimorando seus conhecimentos. Ligou sua mamã trabalhando com bastante dificuldade, guardando a platita para quando ela estiver maior. E foi estudando, entrou na universidade. Terminou um curso e, bem, não tinha trabalho. Para trabalhar no que ela estudou, teria que ir-se de aqui, mas não queria. Porque já sua mamã, que era muito simpática, muito agradável, conheceu um senhor um pouco maior que ela e deu um certo conforto, uma certa segurança, e com ele teve outros 3 filhos. Essa senhora, então, naqueles tempos, jovem, e é interessante que ela levou as fotos para mostrar-me a vida dela desde pequena. Não de pequeno, porque naqueles tempos fotografia era algo muito raro, não? Pero ela me mostrou desde a época que foi por primeira vez em La Paz. Que sua mamã tinha um irmão e esse irmão estudou, se esforçou bastante e agora estava ocupando um cargo muito importante ao governo daqueles tempos. Digamos, 60 anos atrás. E ela então
Foi a La Paz e se quedou deslumbrada e sentiu dentro de si um desejo de estudar e alcançar posto mais elevado. Volveu a Cochabamba, isso outro curso, e tem 4 diplomas universitários. Pero como era inteligente, muito sabido, muito ativa, galgou certos grados também de posição na sociedade e na política. E alcançou, casou-se, teve 4 filhos varones, e agora tem 4 filhos varones e 7 netos varones. O sonho de ela é ter uma neta, e não logrou. Quizás, né? Vamos lá, esperando para nada, não apareceu. E ela perguntou, e por que não has adotado? Como vai adotar? Não teria tempo, no tempo que teria para vizinho. Porque aconteceu quando ela estava embaraçada de seu 4º filho, seu esposo não, saiu com os amigos e voltou no dia seguinte e dando sinal de que, já sabe, não? E ela, agora já não dormirás mais comigo, de nenhuma maneira. Não te quero mais, não vou separar. Ela disse, bem, não nos separaremos oficialmente, porque tinha um patrimônio bom, não? E não queriam dividir. Pero separou. Vas a dormir no sofá, diríamos, e no sillón, diríamos foi, pero foi a outro quarto. Então, ela criou seus 4 filhos solo. Claro que o padre estava por aí, e se casou com outra, aquela coisa toda, pero nunca conformou com a separação. E mirando a fotografia dela, eu mirava assim e falei, que mulher talentosa, brilhante, inteligente, de ação. E a hora que vai completar 80 anos, uma energia imensa. Tem uma energia assim, e muito alegre, e chistosa. Falei, e que espírito? De onde vino esse espírito? Porque, em realidade, todos nós outros que estamos aqui, não somos de aqui. Temos vindo de Europa, maiormente de Espanha, de Portugal, de França, Itália, por aí assim. Por isso somos latinos, não é? Nossa cultura é latina. E muitas vezes dá até para saber se determinada pessoa é originária de Bolívia ou se é o espírito vindo de outro país e aqui vem desenvolvendo. Porque com a ocupação da América Latina por os espanhóis, muitos espíritos aqui vieram, morreram e renasceram aqui. E como houve um relacionamento entre a cultura de allá com a cultura de acá, foi formando as vilas, as cidades, e hoje temos Bolívia, que acredito eu, uns 70% ou 60% são originários, os demais são espíritos que han venido de Espanha e de outros países. Então, se nota. E é bem interessante. E como eu lido com a gente, não, observo por la arrogância, por la simplicidade, por la humildade, por o despotismo, por aquele ímpeto assim de grandeza. E noto que aqui os originários não têm maldade, têm uma cabeça como uma esponja, pronta para absorver ensinanças. E noto que os ninhos de aqui les encanta estudar e têm facilidade. Ali na Heroínas tem uma senhora que vende armações de lentes, como se chama? Molduras. Né? Vende molduras, vende as lentes, as gafas, né? Vende gafas e tudo.
E tinha um bebê, e eu acompanho o crescimento desse bebê, a hora, e está aí na universidade. E ela se ponia atrás ali e fazendo os deveres pequenos. E eu acompanhei ela desde esse período até a hora. E está por sair da universidade. Maravilha! Não? Tinha atrás do correio uma senhora que era originária, não? Teve uma hija e criou esta hija, passou bastante dificuldade. E a hija também estudou, formou em enfermagem, depois hizo outros cursos e subiu. Está ocupando cargos importantes aí hoje. Pero era uma maravilha, Evita. Me encantava falar com ela, uma educação, uma bondade, um interior assim. Falei, que interessante, né? Diferente de muitos de nós outros, arrogante, petulante, creído, não? E ela sempre humilde, pero fazendo tudo o que deveria ser. Daí Jesus disse, não? Que nós outros, quando formos igual aos ninhos, porque o ninho não tem maldade, não tem envidia, não tem ambição, né? Não é orgulhoso, é simples. A eles les gusta qualquer pessoa, pode ser feia, bonita, pobre ou rico, não? A menos que os padres ensinem o contrário. Mas então, uma vez mais lhes digo, não nos olvidemos que somos seres espirituais, vivendo experiência em corpos humanos. Gostaria de agora adelante interagir um pouco mais com vocês, porque sabemos que não é fácil duas pessoas, a um que se amam, terem dificuldades no relacionamento. E normalmente falta o respeito, o apreço, o carinho, a renúncia. Mas sepam que todo matrimônio, por mais disparatado que seja, está basado numa lei divina, porque Deus tem suas leis morais, e como seres humanos todos estamos submetidos a ela. Pero há uma programação reencarnatória e todos que nos encontramos uns com os outros, nos encontramos com uma finalidade que é de ajudarmos a progressar. Somos seres que agregamos comportamento, amistade, essa coisa toda. Vivemos em sociedade. O homem solito se embrutece. Por isso temos a necessidade da convivência, de nos acercarmos uns aos outros e viver a experiência e o aprendizado de cada qual. Todo matrimônio há uma programação no plano espiritual. Aí um de vocês poderia perguntar, e por que se separam? Se analisarmos, sabemos a resposta. Me equivoquei. Eu creia que ele o amara, pero não amo, ou ele ou ela. Me equivoquei, ele não é a pessoa que eu pensava que fosse, ou ela. Não é assim? Pero casamos. Porque temos os matrimônios de compromisso. Nos comprometemos em uma existência com várias pessoas ou com vários espíritos, se assim considerarmos. E que é esta relação? De amistade, paternidade, de irmandade, de companheiros de trabalho, pessoas que vemos, nos simpatizamos, outras que miramos e não nos gostam. Pero aí está. As diferenças é que se completam.
Duas pessoas iguais seria maravilhoso, mas não existe. Mesmo porque vamos entender como matrimônio, não, as relações entre macho e hembra, e não as relações homoafetivas. Devemos entender que pertencemos a uma família universal e somos espíritos com milhares de experiência, de vivências, e encontramos alguém ou pessoas, não, com as quais nos simpatizamos, nos gusta da convivência, a energia que flui entre nós é uma boa. Então, é natural que tenhamos amistade. Pero como espíritos em processo de evolução, pero em desequilibrado, antes decíamos que era enfermos, mas não é uma enfermidade, a homossexualidade ou a união homofóbica. Por isso vemos aí essas uniões que não são casamento. Para casar é necessário, pode existir cerimônia. E todos creio que han assistido a cerimônia de Rick Martin, né? Aquela coisa estrondosa, isso, aquilo, outro, foi publicado no mundo inteiro. Pouco tempo depois já estavam separados. Então, estas relações homofóbicas, ela está na personalidade, no caráter e na falta de seguridade dos princípios da ética e da moralidade. Deus governa os seres através de princípios morais. A moralidade está em nossa consciência. Sabemos distinguir o que é certo ou o que é errado. Da mesma maneira que uma pessoa tira a vida, saca a vida de outra, interrompe a existência, está a não matar, não roubar, mas lo hacemos. Também estas relações que não são relações reprodutoras, não se reproduzem, pero está escrito: nascer, viver, reproduzir, morrer e volver a nascer e dar continuidade. É tudo um processo de acordo com as leis de Deus. Pero utilizamos muito mal nosso livre-albedrío, muitas vezes, por desequilíbrio ou por traumas. Muitas vezes as pessoas têm traumas e os traumas fazem com que se desnorteiam, se desequilibram, se perdem na existência. Então, a existência vazia busca qualquer coisa para querer que preenche esse vazio, mas não preenche. O único que preenche o vazio existencial são as leis de Deus, a lei de amor, por supuesto. A lei de amor, sim. Porque um é feliz quando ama, não por ser amado. Muitas vezes amamos uma pessoa que não nos ama. Ele não é feliz com o nosso amor e tampouco nos faz feliz porque é algo que não está em uma pessoa. Eu quero amar determinada mulher ou determinado varão. Não adianta falar que quero amar. Respeitar, querer bem, conviver pacificamente, tudo bem. Pero amar é diferente. Muitas vezes as pessoas casam sem amor, pero casam por compromissos contraídos em existência anterior. Eu tenho uma irmã maior que eu, um ano e outro meses, certo? Ela teve um namorado, lhe encantou esse namorado, pero as coisas não deram bem e se separaram. Em seguida, um outro que estava mirando a ela, começou a namorar e pouco mais de um ano eles estavam casando. E tiveram 4 filhos. 50 anos de matrimônio, ela disse:
Eu não casei com ele por amor, porque a mim meu amor era o outro com quem não casei. Pero eu sentia que algo me impulsionava com ele. E tiveram 4 filhos e lutaram bastante. Claro que nem todos são flores, pero os 4 filhos são pessoas de bem, porque ela supo educá-los, o marido também, com seus erros, não? Pero seguiu firme. E vamos encontrar na nossa própria vida muito disto também. Muito, muito. É decir, eu quero casar com o homem ou com a mulher que amo, que me ama. É muito difícil, porque nos comprometemos demasiado em nível de sociedade, a nível de espíritos. E aí temos que viver certas experiências para resgatar débitos. Esse marido de minha irmã, numa encarnação anterior, ele era um hacendado e maltratava muito os negros. Ele maltratava os negros e agora ele vino com uma deficiência em uma perna. E pero tinha uma arrogância. Tinha suas coisas boas, mas também tinha essa parte que necessitava ser trabalhado. E foi minha irmã que trabalhava com ele para ele superar. É decir, lo amansou, lo domesticou, lo tornou-se uma pessoa dulce, amável. Porque a mulher tem essa condição, né? Ela lo hace com amor. Não é o homem que quer fazer com a violência, com a prisão, com a agressão. Com amor, a mulher, né? E quantos homens são muito agradecidos por a esposa que têm? A mulher, uns e outros, tem também algum marido bom, né, que é agradecido. Mas toda a mulher é a reina do hogar. E sendo reina do hogar, a responsabilidade da educação, da instrução, de conduzir a família é a mulher. É a mulher. E aí pergunta também, e os filhos? Por que alguns filhos se dão bem com o pai e não dá com a madre? Ou dá com a madre e não dá com o varão, com o padre? Porque somos espíritos que nos comprometemos moralmente com outros espíritos. Então é natural que dentro de um hogar, irmãos com irmãos não se entendem, ou entende com um, não entende com o outro. Pero o amor de madre é o mesmo para todos. Del homem, nem tanto, porque, como varão, temos mais dificuldade em amar. E é natural porque a mulher, desde seu período de gestação, tem um estado psicológico, não, que é endereçado àquele ser que está desenvolvendo em seu ventre. E aí entra essa simbiose entre madre e filho. Se nos preparássemos um pouco mais no que se refere aos sentimentos, os compromissos, nós seríamos um pouco mais felizes. Pero nos falta, muitas vezes, não, o material necessário, que julgamos necessário para o nosso crescimento. Pero imaginemos hoje que estamos em o ano 2026 e Jesus vino há mais de 2000 anos e nos trajo seu Evangelho, que é verdadeiramente a obra mais importante da humanidade. No Espiritismo, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das leis morais. É uma obra fantástica.
todo o que está em los 4 evangelhos. E no que se refere ao princípio da ética e da moralidade, vamos se encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Teremos 10 minutos mais, gostaria de... Alguém tem pergunta a hacer? Pois não? ¿Podrías explicar cómo dentro de las familias se da la expiación? En el tema de, por ejemplo, entre hermanos no se llevan bien o hay peleas dentro de la familia. Porque algunos tienen suerte de tener buena familia y otros de que todos se pelean. Não, não é que tienes suerte. A programação reencarnatória que conduz. Por decir, você vindo de seu pai e de sua madre, pode ser que você mesmo pediu para nascer, quero estar com minha madre. E teve seu padre, pareja, não? Então arreglaremos ele, que está vinculado com a sociedade, com ele mesmo, né? Ou que veio do exterior, pero que em vidas passadas também houve um relacionamento. Porque pertenecemos a uma família universal, como seres espirituais. Agora estamos vivendo em um corpo humano, pero somos espíritos eternos. Então, se sua madre, aquela que vino a ser sua madre, se interessou por ele interessou por ela, e aí você vino. Aí tem, né, aqui seu filho, meu amigo, né, que estava no plano espiritual, que tinha vinculações, ou com você, ou com sua madre, ou com seu padre, e quis nascer nesse ambiente. Para ele nascer, tu teria que arrumar um pareja. E pode ser que esse pareja apenas, então, somente colaborou, né, para o nascimento dele, para que ele renascera em la tierra. Então, vem o amigo, né, esse hijo maravilhoso que tu tienes, não? Para estar com você. Você apoiar a ele nas necessidades, até seu crescimento, seu amadurecimento, não? E ele te apoiar mais adelante. Por isso, há uma diferença de idade. Então, quando você está com idade avançada, ele está no auge da vida. E em la convivência entre você, mira, os dois são muito apegados. Pero pode acontecer de o espírito também ser obrigado a nascer no seio de uma família que ele não se dá bem. E não sou deste grupo de gente. Temos, aonde vivo, um companheiro, não vou citar seu nome, pero a família dele é bem interessante. Por el físico, se percebe que eles pertencem a 4 grupos distintos. 2 de la madre, são 6 filhos. 2 del padre. 2 de outra família, do marido. Outros 2 de outros. Então, se nota nitidamente a diferença. E não se entendem. Não se entende. E por que não se entende? Porque eram inimigos ou adversários de outra encarnação que agora vindo para lá uma convivência de reciprocidade e aproximação. E aí lutar, trabalhar, criar um patrimônio. Como eles estão com idade avançada, o que estão fazendo? Estão transferindo parte ou total do patrimônio a los netos. Imagina. Que beleza que é a grandeza, não? E então, esta neta vai receber essa outra esse outro esse outro... Está dividindo. E são espíritos de, digamos, de várias famílias, com vinculações com um, ou com outro, ou com outro, ou com outro. Um se entende mais, outro se entende menos. Um não se entende quando ninho, porque não se há diferença. Pelo que torna um adulto, olá, como está? Tudo bem? Isso, aquilo, outro. Então, para que nós outros venhamos a reencarnar na Terra, necessitamos do matrimônio, do casamento.
Sempre foi dicho que o hogar não é a base da sociedade, e lo é. Como temos um trabalho de atendimento que é fraterno, e as pessoas nos chegam com bastante problemas de toda ordem. Pero sempre quando busco a profundidade, buscar a raiz, até que a pessoa, ou duas, três vezes, nos narra como foi da infância. Vamos fazer uma recapitulação de sua vida. O que é que te traumatizou, que leva você a ter piercing aqui, ou na língua, todo, a ser tatuagem? E vamos. Quando o padre se separou da madre, desequilibrou aquela alma, perdeu a convivência com o padre, sumado para castigar o homem que o abandonou, certo? Como ele era a semelhança do padre, ela veia nele algo que não queria. Aquele bruto, digamos, não? Me abandonou e me deixou o filho. E se parece com ele, não tem como olvidar, porque estou vendo o filho todo momento. Lo quero, pero lo maltratava. Arrependias, pero isso machucou a alma dele. E quando machuca a alma, ele quer se rebela. Então, por isso muita tatuagem, piercing aqui, ali, na língua, todo, e no nariz. Agora está sacando. Muitas sessões que hemos tenido. E só tem aqui agora. Pero os tatuagens não tem como sacar. Então usa. E não quer, se puder, e sacava as tatuagens. Aí pergunto, e por que uns fazem tatuagem e outros não lo fazem, tendo o mesmo problema? É simples, vamos analisar com simplicidade. Aquele guardava em si, tinha seu mal, seu rancor, pero não culpava nem padre nem madre. Ele buscava uma explicação. E muitos foram buscar explicação na psicologia. Buscar os livros no curso de psicologia para descobrir como solucionar seu problema. Porque o problema existe. Mas quem não tem problema? Necessitamos buscar solução. Não infringirmos a nós outros mesmos situações difíceis. Quando fui fazer um exame, e chegou uma chica bem hermosa, pero o braço dela, de aqui para baixo, daqui não sei, estava todo tatuado. E bonito, bem bonito assim. Eu lhe perguntei, bonita sua tatuagem. Em que época tu azeite? Te contou que na época e era muito rebelde. Lo hizo essa tatuagem para provocar a meu padre. Isso a tatuagem para provocar o padre dele. Pero agora, porque aí vem outros problemas. Ela tinha um filho e tal, pero agora com 20 e poucos anos, ela disse, se eu tivesse pensado um pouco melhor, não teria feito isso, porque hoje me dá vergonha. A cabeça dela hoje é uma, na época, aos 17, 16 anos, era de rebeldia. Não, era de rebeldia. Então, é que isso era, vou provocar meu padre. E realmente provocou e ganhou paliça. E aí, como é a coisa? Não? Poderia muito bem falar com o padre, porque o padre também tinha seus problemas de origem de la niñez ou de la juventude, não?
Entonces, lo mejor y la recomendación que la espiritual nos da es, quando tengamos problemas, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos buscar a solução do problema, e não acrescentar outros problemas. Porque incluso há gente que interrompe a existência por crer que o problema é muito grande, está muito difícil de carregar a cruz, isso, aquilo, outro. Mas tudo isso é porque alejou do Padre Criador. Somos cristianos de Jesus. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, angustiados, e eu vos libertarei. Então, o matrimônio é a coisa mais importante. Pero que tenhamos o cuidado para assumir um compromisso matrimonial de estarmos amadurecidos, confiantes e seguros, né? Para não acontecer o que está acontecendo. Se casa, separa, um aceita a separação e vai e comete o feminicídio. Não é assim? Porque não há madurez, não há paz, não há equilíbrio. Sandoval, está muy de moda también que cuando las cosas no van bien, la gente dice me voy a suicidar, me voy a matar, y con eso logra controlar a lo que quiere, salir con el capricho. ¿Qué es el suicidio? ¿Es buena idea el suicidio? Então, devemos entender que a interrupção da vida é uma das coisas mais graves que há, porque a nenhuma pessoa tem o direito de interromper uma existência, de suicidar-se. E às vezes suicida por el término de um namoro que não tem sentido ou significado, mas lo hace. E sempre que nos vem assim algo nessa direção, devemos parar, respirar e orar. Porque há uma pleia de espíritos obsessores, de suicidas incluso, que capta o pensamento, se acerca à pessoa e empieza a influenciar para levar ao suicídio, porque é um infeliz conduzindo outro infeliz que está encarnado. Já recebemos muito, uma jovem, interessante esse caso, uma jovem bonita, educada, inteligente, tinha sua família, porque hemos conhecido. Tivemos a oportunidade de falar com o padre, com a madre, com o irmão. E ela teve um namoro curto, pero se creia que não teria como viver sem ele. E lá na academia se matou. Ao sair da academia, ou lá dentro da academia, na jeans, onde foi a ser os práticos, se matou. E a família nos buscou e oportunamente o Espírito apareceu em nossa reunião mediúnica e tivemos a oportunidade de falar com ele, um arrependimento total. E como digo ele, se eu supiera algo a respeito, talvez não teria feito o que é isso. Porque hoje me dou conta que não o amava, era apenas capricho meu. Tinha 17 anos para 18, era caprichoso porque foi criado com muito carinho por seus padres, sempre carregando, e não deixou que ela tivesse algumas experiências, não? E durante um tempo, ela venia até que ela logrou equilibrar-se, e aí a espiritualidade a conduziu, porque no plano espiritual temos hospitais, temos casa de recuperação, tem de tudo que temos na terra, tem no plano espiritual, pero em muitas melhores condições. Os espíritos são muito mais preparados que nós outros, ou o que temos aqui na terra. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Nada? Podemos encerrar, Juan?
Então, agradeço a todos vocês por suas presenças. Desculpa-me algum erro. Sei que meu espanhol não é de los mejores, pero aqui estamos. Eu hago parte do Centro de Estudos Espírita Malha Domingos Soler. Estamos em la calle José de la Rez, esquina com a Miraia. Temos o atendimento fraterno ou fraternal, onde falamos com as pessoas, orientando-as, porque, aliás, sim, temos uma equipe espiritual que nos assessora, que nos inspira, que nos mostra, põe alguns ângulos para ser falado e superar. Esse trabalho que realizamos, não cobramos absolutamente nada. E na Casa Espírita não se cobra nada. E esse é um trabalho que nós outros temos muita alegria, muita satisfação, e foram muita gente até os nossos dias que superaram algumas dificuldades com nossa atenção, com nosso atendimento. Agradeço a todos. Alguém vai fazer a oração? Gracias. Bien, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos para podernos conectar con Él. Y darle gracias a Dios Padre Eterno por este momento que nos ha permitido compartir. Porque las energías fluyen de ambos lados en edificación, en luz, en paz, en bondad y en amor. Y que las palabras de nuestro hermano Sandoval queden grabadas en nuestro corazón y que nos inspiren a continuar este diario vivir que a veces es una verdadera batalla que debemos enfrentar día a día. Que la espiritualidad superior de mentores, de guías, siempre nos acompañe y que el amor de Jesús sea ese amor que nos envuelva a cada uno de nosotros en ese diario vivir y que caminemos asido de sus manos para que, fortalecidos en su amor, en la esperanza y en la bondad, podamos continuar este viaje de nuestro ser espiritual en esta vida terrenal. Que así sea.